Olá, bem-vindos às Diferenças. Aqui falamos sobre todos os tipos de limitações. E o nosso convidado é Wesley Ramalho, neuropsicólogo, especialista em neurociência, terapia comportamental e luto. Olá, bem-vindo, Wesley. Você ajuda pessoas em mais de 5 países. Quais são as maiores queixas? Boa tarde, obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui. A gente que agradece. Falar um pouco de inclusão, um pouco da neurociência, da avaliação neuropsicológica. E temos ajudado as pessoas, tanto no Brasil quanto fora dele, através da terapia, através da avaliação. E as principais queixas são relacionadas ao autoconhecimento, aos sintomas, muitas das vezes, da ansiedade, da depressão. A pessoa não entender ou não saber dar nome para aquilo que ela está sentindo, essa é a maior queixa. E dentro da avaliação neuropsicológica são os transtornos do neurodesenvolvimento, como TDAH, o próprio TEA, os transtornos de humor. Então, essas são as maiores queixas que a gente tem encontrado. Eu queria saber o que te fascina na neurociência e como é que você chegou até ela. Obrigado, Rafa. Essa é uma pergunta interessante. Eu vou começar respondendo pelo apelido que me deram aí nos últimos nos últimos tempos. Tem um desenho chamado Show da Luna, que é uma menininha que ela é uma cientista, né? E quando ela encontra alguma coisa no dia a dia dela, ela tem uma canção dela que ela fala assim: olha, eu preciso saber, eu quero muito saber. Então, eu sempre quis saber muito das coisas. Isso desde pequeno, então sempre fui muito curioso, e quando eu encontrava alguma coisa que eu não entendia, eu ia estudar para saber. E a neurociência, a psicologia, a análise do comportamento veio disso. Então, primeiro, porque eu era curioso e queria saber, e não bastava a resposta que me davam, e depois, por conta de uma questão familiar. Eu comecei a cursar psicologia por conta da minha esposa, de tanto ela ficar falando. Encheu o saco. De que eu tinha esse negócio de querer ajudar as pessoas, de querer dar conselho, então tinha que ter as ferramentas corretas, que não bastava dar conselho. Então, a Cris, a minha esposa, ela me inscreveu na psicologia. E quando eu entrei lá, eu já sabia que eu ia para a área comportamental da psicologia. Então, fiz o curso, mas por fora eu ia estudando comportamento, análise do comportamento, cognitivo. E quando chegou um tempo da minha formação, minha mãe descobriu que estava com um câncer, um tumor cerebral, e aí eu vi quando ela começou a ter disfunções comportamentais e cognitivas, eu falei, agora eu preciso entender isso para ajudar ela. Então eu fui estudar neuropsicologia para entender essa relação comportamento, cognição, com a relação da pessoa no dia a dia. E a neurociência veio depois para explicar a estrutura cerebral e cognitiva dessa relação comportamento, humor, emoção, com a ação da pessoa no dia a dia. Interessante. Nós vamos falar sobre avaliação neuropsicológica, mas antes eu queria saber como anda a saúde mental no Brasil. Olha, Miriam, é complicado. O Brasil é um país que tem os maiores índices negativos em relação à saúde mental. Somos o país mais ansioso. Se eu não me engano, o terceiro no maior índice de depressão. Nossa. Somos o terceiro pior índice, segundo a OMS, em saúde mental. Muito porque temos o estigma ainda que saúde mental é frescura, você lavando louça, você indo trabalhar, isso resolve. Então também temos um dos maiores índices de burnout do mundo dentro do Brasil. E não pode ir no psiquiatra porque você não é louco ou você é louco. Não, assim, você não pode, vai no psiquiatra pra quê? Pra tomar remédio? Seu negócio é lavar louça, é ir trabalhar, dar uma enxada pra pessoa. E quando fala de psicólogo, ainda piorou. É pior, porque eu não sou louco. Não sou louco. Quem vai em psicólogo é louco. Então isso favorece esses índices alarmantes da saúde mental. E ainda tem uma questão. O brasileiro é um dos povos no mundo que mais se automedica. Também. Então assim, pra que eu vou saber se eu tenho TDAH ou não? Eu arrumo um remedinho aí e tal. E tá tudo certo. Lá. E aí vai tocando a vida. Vai encarando. Até ter uma crise. E aí é a hora que procura um profissional, é a hora que procura ajuda. Então, a saúde mental no Brasil, nos últimos anos, deu uma melhorada?
sim, a pandemia ajudou a popularizar o profissional da saúde mental. Mas ainda tem muito estigma. Sim. E a gente vai levar um bom tempo para as pessoas entenderem que você não precisa ter um problema para procurar, por exemplo, um psicólogo. Sim. Se você trabalhar a prevenção, o custo é melhor ali na correção, vamos dizer assim. Certeza. Então, sim, temos um problema de saúde pública relacionado à saúde mental muito grande. E aí, se a gente for entrar para os diagnósticos específicos, o problema é muito maior, começando desde a primeira infância até a fase adulta. Que é uma avaliação neuropsicológica. Vamos lá, essa é uma pergunta boa. Bom, primeiro, o que é um neuropsicólogo, né? Neuropsicólogo é um psicólogo especializado. Então, você se torna psicólogo e depois você faz neuropsicologia. Há neuropsicólogos que não são psicólogos? Sim. Sim. Por exemplo, o fonoaudiólogo, a fonoaudióloga pode fazer especialização em neuropsicologia. Agora, todo neuropsicólogo pode usar os instrumentos padrão ouro da avaliação neuropsicológica? Não. Porque alguns testes, ou a maioria desses testes, eles são restritivos ao psicólogo. Então, o neuropsicólogo, na maior parte das vezes, né, é um psicólogo especializado. Então, ele termina a neuropsicologia e vai estudar mais 2 anos para ser um especialista em neuropsicologia para poder, né, ter habilitação ali, o entendimento, vamos dizer assim, né? Porque um psicólogo pode fazer uma avaliação neuropsicológica. Agora, ter a expertise, o conhecimento, ele vai ter que estudar um pouco mais. Agora, a neuropsicologia é uma área da ciência que busca entender o quê? A relação entre o cérebro e o comportamento humano, focado nas funções cognitivas, então, como a atenção, a memória, a velocidade de processamento, a própria inteligência. Como essa relação das funções cognitivas do cérebro e o comportamento da pessoa junto com as emoções tem ali afetado o funcionamento dela na vida diária. No dia a dia. Então, uma avaliação neuropsicológica vai procurar os pontos fortes e os déficits e as dificuldades dessa pessoa. E qual é a diferença entre avaliação neuropsicológica e diagnóstico clínico? O médico diagnostica. Aqui no Brasil, a legislação diz que o médico é quem chancela o diagnóstico. O psicólogo, ele pode sim diagnosticar também. Essa é uma grande confusão que às vezes tem. O psicólogo não pode diagnosticar. Não, sim, o diagnóstico, o psicólogo pode dar o diagnóstico. Sim, é um dos critérios do código de ética do psicólogo. Agora, a chancela do diagnóstico, aqui no Brasil, por determinação de lei, é o médico que dá. Então, o que acontece? Alguns diagnósticos do neurodesenvolvimento, por exemplo, o TDAH, ele pode receber um diagnóstico clínico. Então, o médico vai chegar lá, vai ouvir o paciente, vai ouvir a família, vai ver os comportamentos e aí, pelo raciocínio clínico dele, ele vai dizer, olha, isso daqui é TDAH, por tais e tais critérios aparece X coisas na vida da pessoa. Vai para as terapias, vai para as intervenções. Esse é o diagnóstico clínico. Agora, aonde estão os déficits? Aonde estão as potencialidades? É aí que a avaliação neuropsicológica vai dizer, essa pessoa ela tem uma dificuldade na atenção concentrada, mas ela não tem na atenção dividida. Ela tem uma dificuldade na memória de curto prazo, mas a boa dela é a de longo prazo. Então, vamos usar estratégias tais. Ele tem uma dificuldade verbal, mas não tem visual. Então, a avaliação neuropsicológica vai detalhar esse funcionamento. E aí, em cima disso e dos critérios do DSM, a gente consegue dizer, olha, a pessoa ela cumpre os critérios para o TDAH, ela cumpre os critérios para o TEA, ela cumpre os critérios de um transtorno de personalidade, ela cumpre os critérios para um transtorno de aprendizagem. E aí a gente devolve para o médico e fala assim, olha, essa pessoa cumpre os critérios. Aí o médico olha aqui e ele fala assim, realmente é TDAH. É TDAH do tipo tal, é TDAH do tipo tal. Vai procurar agora as intervenções X. Vamos tomar medicação. Não vai. Então, quando o médico solicita uma avaliação neuropsicológica, é isso que a família precisa entender. É como ele estivesse pedindo uma ressonância somada a um hemograma completo. Ele quer saber em detalhe como aquela pessoa funciona.
Então, interessante. se a pessoa quer realmente saber o perfil de funcionamento cognitivo, comportamental e emocional da pessoa, ela precisa de uma avaliação neuropsicológica. Então, a avaliação não vai dizer se a pessoa é TDAH, se a pessoa está dentro do espectro do autismo só. Não, ela vai criar um mapa de como aquela pessoa funciona. E aí, sim, esse funcionamento cumpre os critérios para X diagnóstico? Sim ou não? Se não, por que ela funciona dessa maneira? E aí, esse laudo devolve para a família, ela volta para o médico e o médico tem a garantia, tem 100% de certeza da ação que ele vai ter. Não só pelo diagnóstico clínico ou pelo comportamento que a pessoa apresenta ali numa sessão ou numa consulta. Né? O que muda depois de uma avaliação neuropsicológica? Essa pergunta aí, Rafa, vamos dizer assim que é uma pergunta matadora. Porque assim, quando é criança, todo mundo tem essa ideia, né? Uma avaliação em criança. Olha, vai entrar na terapia, vai receber um reforço escolar, então vale muito a pena. E no adulto? Sim. Então, eu avalio pessoas de 50, idoso. 60 anos. Não vou nem chegar no idoso. Mas né? também. Sim, mas, por exemplo, uma pessoa de 55 anos, um exemplo. Já viveu a vida dela, trabalhou, estudou. O que muda na vida dela? Muda a qualidade de vida. Muda, primeiro, o peso que ela tira das costas. Eu recebo muito paciente falando assim, nossa, eu fui tratado como esquisito a vida inteira. Então quer dizer que o esquisito era a forma que o meu cérebro interpretava as coisas. Eu fui chamado de avoado a vida inteira. Então não, eu tenho uma dificuldade de atenção, não é algo que eu controlo. Então primeiro... E chato, putz, como você é chato, Exato, cara. Nossa, você é inconveniente, você é um cara sem filtro, você é sem noção. A avaliação tira o estigma que a pessoa talvez carregou durante a vida toda. Essa é a primeira coisa. E depois ela explica o funcionamento dessa pessoa para as intervenções. Então, olha, agora você vai para a terapia tratar isso. Vai melhorar a sua qualidade de vida, vai melhorar os seus relacionamentos, vai melhorar o seu relacionamento no trabalho, com os amigos, com a família. Vai melhorar a sua qualidade de vida. Então, o resultado de avaliação neuropsicológica muda tudo. Ela não rotula. Você tem TDAH, pronto. Se vira com isso. Não, ela vai falar, olha, você tem TDAH? Mas olha para a sua memória. Olha para a sua habilidade verbal. Vamos usar isso daqui para melhorar a sua qualidade de vida? E autoestima? Autoestima, regulação emocional. Muitas das vezes a pessoa tem um transtorno emocional, como ansiedade, como depressão, como a bipolaridade, e não sabe. Exato. E aí a avaliação devolve essa identidade para a pessoa. Então, eu costumo falar para os meus pacientes, falar assim, olha, aqui, o que menos importa é o nome que vai dar no final. Tá. A gente quer entender como você funciona. E aí sim, esse funcionamento tem um nome? Se tem um nome, vamos colocar o nome correto para você receber os cuidados corretos. Mas você vai saber como você funciona. Aonde está o problema? Mas aonde estão as suas habilidades, suas qualidades. E aí devolve essa vida que às vezes a pessoa nunca teve. Exato, não tem vida. Exatamente. A partir de que idade se deve avaliar, realizar? Vamos de novo? Vamos. A partir Calma, de que tá ansioso, Rafa. Calma. Vamos lá. A partir de que idade se deve realizar a avaliação? Bom, hoje, com os instrumentos que nós temos, que a expertise que nós temos, a gente consegue avaliar crianças da primeiríssima infância. Com meses, nós já temos instrumentos e protocolos. Tipo que 1 mês, 2, 3? 2, 3 meses, 6 meses, nós já temos instrumentos e protocolos por uma avaliação precisa. Então não é para esperar? Não. Olha, se você tem um filho que está demonstrando sinais fora da curva do desenvolvimento esperado, não cai nessa história. Vamos esperar, cada criança tem uma curva. Cada criança tem uma curva? Cada criança tem uma curva. Mas se está destoando dessa curva, quanto mais rápido você entende, mais rápido você recebe o diagnóstico, mais rápido recebe a intervenção, mais rápido e melhor é o desenvolvimento dessa criança. Então, essa questão de esperar, ou então ao contrário, não, eu já sou muito velho para entender, não, vá procurar um profissional, vai realizar uma avaliação neuropsicológica para entender como você está funcionando. Vale a pena, porque vai mudar. Vale a pena, porque vai mudar do mesmo jeito. Vai mudar a qualidade de vida e o entendimento que essa pessoa tem dela mesma. Como é que funciona a reabilitação neuropsicológica?
Então, a reabilitação pode ser feita também por um neuropsicólogo ou um neuropsicólogo especializado em reabilitação. Então, tem neuropsicólogo que ele não faz avaliação, ele só trabalha com a reabilitação. Então, o que a reabilitação é? Quando esse profissional recebe o laudo, e aí ele olha assim, vai lá, essa pessoa tem uma disfunção, uma dificuldade, um déficit na memória. Então, vamos criar uma estrutura de treinos através de jogos, através de tarefas, através de tarefas do dia a dia, para que a gente reabilite ou force novas conexões nessa região que tem o déficit. A mesma coisa, por exemplo, na atenção, na hiperatividade. Vamos criar uma estrutura de treinos em consultório e também no dia a dia dessa pessoa, para que ela force essa função para que ela ganhe uma outra estrutura e ela minimize as dificuldades que ela tem. Então, vocês descobrem onde está o déficit e a partir dali... Isso. É totalmente individualizado um programa de reabilitação. Temos uma pessoa que teve AVC X e uma pessoa que teve um AVC X, mas a história de vida dela, o funcionamento dela, o comportamento dela vai determinar qual tipo de ação que o profissional vai ter com ela. O mesmo profissional pode fazer a avaliação e já fazer a própria reabilitação? Sim. Se ele tiver a habilitação para isso, sim. Mas nem todos têm, né? Nem todos a maioria não tem. Ou a maioria prefere ficar com a parte de diagnóstico. É que, como é uma ciência muito ampla, você sempre tem que estar se atualizando sobre os transtornos, sobre os critérios. Tentar abraçar tudo de uma vez acaba não oferecendo o melhor atendimento para a pessoa. Sim. Então, tem aquele profissional que só trabalha com criança, tem aquele profissional que só trabalha com adolescente, tem aquele que só trabalha com adulto. E a identificação também, né? Sim, também vai muito do gosto do profissional, exatamente. Exemplo. Quem pode diagnosticar o TDAH, por exemplo? Como... Vê se chegou bem. Chegou, rapaz! Poxa! Chegou bem. Rafa, chegou. Ótimo. Bom, como eu disse, o diagnóstico é chancelado pelo médico. Então, o médico pode, na consulta dele, um psiquiatra, um neurologista, diagnosticar o TDAH, por exemplo? Sim. Ele vai pegar a história de vida daquela pessoa, vai pegar alguns questionários, vai conversar com a mãe, vai conversar com o marido, com a esposa. E olha, a vida dessa pessoa mostra que ela tem ali os critérios do TDAH. E ele diagnostica. Mas psiquiatra faz isso? Psiquiatra. O médico geral pode fazer. Pediatra não... Aí entra de novo a expertise do profissional. De cada profissional. Agora, eu quero entender... É como os médicos que me encaminham os pacientes. Não, eu quero entender como esse paciente funciona. Eu não quero confiar só no meu raciocínio. Eu quero ter números, eu quero ter prova, eu quero saber aonde eu vou falar para esse paciente. Olha, aqui você vai dar conta, não, aqui você vai precisar de ajuda. Aí entra o neuropsicólogo. Tá. Então, não tem que ter uma disputa, uma rixa. Cada um, é isso que o DSM fala. O diagnóstico é multidisciplinar. Então, o neuropsicólogo ali, no momento que ele está fazendo a avaliação, ele, essa criança aqui pode ter uma alteração no processamento auditivo. Vou encaminhar para uma fono. Faz lá o exame e volta para cá. Vamos descartar. Não, olha, preciso de uma pedagoga para me dizer exatamente. Então, é um trabalho em conjunto. Sim, mas a gente, por exemplo, como mães atípicas, quando você está com seu bebê, você vê coisas diferentes, mas não sabe por onde começar. Para onde eu vou? Que médico, que escola? Começa o quê? Quem vai avaliar? Um neuropediatra? O pediatra, o psiquiatra? Quem exemplo, vai me ajudar? Quem vai fazer criança, que você tem uma suspeita de algum transtorno do neurodesenvolvimento, seja o TEA, seja o TDAH, seja o TI... A melhor coisa é procurar um neuropediatra. E já chegar para o neuropediatra, olha, eu trouxe ele aqui por conta dessas dificuldades e eu gostaria de um encaminhamento para uma avaliação neuropsicológica. Mas aí é uma mãe muito top, que sabe tudo, muito bem informada.
Uma mãe que não tem informação, tipo, não chega a informação, tipo, avaliação neuropsicológica. Isso agora que a gente está descobrindo e vendo a importância porque a gente fala, que bobagem, é só fazer uns testes lá, uma bobajada. Não, cara, é extremamente importante. Descobre-se tudo A porta na avaliação. de entrada, geralmente, é a escola. Escola? A escola é quem geralmente pula né? até o médico, muitas das vezes. A escola já encaminha direto para uma avaliação. Mas e o bebê, que a gente tem que ver no bebê, já se sai correndo. Quanto mais cedo você descobrir, melhor. Geralmente é o médico. O médico é a porta de entrada. Agora, a mãe vai num profissional, seja ele qual for, seja um psicólogo, um neuropsicólogo, um médico, ela tem o direito de não aceitar aquilo. Então, olha, meu filho tem tais e tais características. Ele não olha no meu olho. Ele é uma criança mole. Pensando num bebezinho. O olho é muito rígido. Ele chora demais. Uhum. Não. Muito resistente à dor. Vamos esperar. Você não precisa. Nenhum profissional tem a palavra final. Ele não é Deus, vamos dizer assim. Uhum. Então, não concordei? Vou buscar uma outra opinião. Vou num outro médico. Vou num médico especializado. Vou num neurologista. Não, agora eu vou procurar um neuropsicólogo. Uhum. Então, geralmente, as famílias, quando não vêm por uma indicação médica, vêm porque uma professora indicou. Vem porque uma amiga falou, olha, eu fui num neuropsicólogo. É um tipo diferente de psicólogo. Vem por conta do psicólogo. Chega no psicólogo, o psicólogo fala assim, não, eu vou tratar agora. Para entender o que é, vai procurar um neuropsicólogo. E aí tem algumas diferenças. Por exemplo, hoje em dia, muitas das vezes confundem o neuropsicólogo com o neuropsicopedagogo. O neuropsicopedagogo é um pedagogo especializado. Ele pode fazer um rastreio de um diagnóstico. Mas a avaliação propriamente dito é um psicólogo especializado que vai realizar. Por exemplo, muito se fala, né? Às vezes a gente pega um encaminhamento médico, o médico coloca assim, avaliação neuropsicológica, utilizar o VISC, que é um teste de inteligência. Esse é um teste que só o psicólogo pode usar. Sim. É o padrão ouro, o mundo inteiro usa esse teste. E aí é privativo. Agora, só ele responde? Não. Então, às vezes a gente pega a avaliação, que só tem um VISC lá. E aí? E o resto dos dados? Sim. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso. E é verdade que as pessoas ansiosas costumam ter pensamentos negativos? Sim. Por quê? Primeiro, porque a emoção é como um sistema de alarme. Então, quando eu falo de ansiedade com os pacientes, com as pessoas, eu procuro falar para ela pensar, pensa assim num alarme de incêndio. Se tocasse um alarme de incêndio aqui, a gente já entende que tem algo errado. Só que a gente poderia sair daqui e falar assim, é um treinamento. Não, disparou sozinho. Então, a ansiedade em si, ela não é ruim. Sem ansiedade, ninguém daqui estaria aqui. De perigo, Ninguém. O que a gente tem que fazer? Qual é o problema? É quando eu foco naquela sensação e tento me livrar dela. É aí que começa a ser disfuncional. Então eu começo nossa, eu estou sentindo algo que eu não entendo. Eu quero me livrar disso. E aí, muitas das vezes, o pensamento vem. E aí entra as distorções cognitivas. Então, o ansioso, ele tem muito da distorção, por exemplo, da catastrofização. Então, assim, o telefone tocou. Alguém morreu. Ruim. Aí, ele pega aquele pensamento, ativa todo o sistema de alarme dele, a amígdala ali é super ativada, estimulada. Ele entra no modo de luta e fuga e aí ele fica preso naquele ciclo da emoção. E aí vai alimentando, esse ciclo de alerta, de emoção, vai alimentando os pensamentos. É alguém que passou mal, é alguém me cobrando. Por isso que é generalizada, né? Transtorno de Vai ansiedade generalizando. Mas por Exatamente. que ele faz isso? Por que ele sente isso? Tipo, tocou o telefone é problema. Alguém morreu, alguma coisa Aí aconteceu. é a história de reforçamento dessa pessoa. Qual é a história dessa pessoa? Qual é o ambiente que ela cresceu? Qual é a cultura dela? Então, por exemplo, ela nasceu ela cresceu numa família de gente desesperada. O que ela aprendeu?
que tocar o telefone, que tocar a campainha é algo ruim. Então, esse sistema e essa emoção virou um gatilho. Mas hoje a ansiedade está dominando o mundo, então todo mundo foi Não, criado de em novo, ambientes complicados. a ansiedade, ela não é o problema. Não é a emoção, é a interpretação que eu tenho dela. Como a gente interpreta a emoção? Eu brinco lá, eu fui levar meus filhos para assistir o filme Divertidamente. Qual é o vilão do filme hoje em dia? Ansiedade? Não. O vilão é a emoção. A emoção não. O vilão do filme é a felicidade. Olha tudo que a felicidade fez no primeiro filme e no segundo filme para impedir a menina de ter contato com situações aversivas para ela. Então, no primeiro filme, a felicidade ia lá e ia cortando a tristeza, ia cortando a raiva. Não, ela tem que viver bem. É o que a gente vive na nossa cultura hoje. Você tem que ser feliz. Feliz a qualquer custo. As pessoas têm que te amar a qualquer custo. Quando você sente algo que não é felicidade, isso é ruim. Então, por que a gente vive ansioso? Porque a gente quer controlar coisas Incontrolável. que a gente não controla. Por exemplo, eu tô aqui. Eu não posso, por mais que eu queira que o Rafa goste de mim, eu não consigo ter controle disso. Mas aí a minha cabeça fala, o Rafa olhou meio assim pra mim. Foi alguma coisa que eu disse. Aí entra as distorções cognitivas. Tá. Catastrofização, personalização. Então, assim, acontece alguma coisa ali. Não, aconteceu por minha causa. Eu aqui. Então, A culpa é minha. A culpa é minha, eu vou personalizar. Pensamento dicotômico, né? Ou que a gente chama de preto no branco. Ou é A ou é B. Ou o Rafa gosta de mim ou ele não gosta, ponto. Ele não pode estar num dia mal, ele não pode estar pensando, tendo uma preocupação. Não, ou ele gosta ou ele não gosta. Então, todas as emoções, se eu interpreto ela da forma errada, ela se torna algo ruim, negativo. Então, eu quero ser feliz, eu não posso sentir tristeza. Então, eu vou querer esticar um período de alegria por mais tempo. Eu vou sofrer. É só olhar para as redes sociais. Hoje, a sociedade sofre de algo chamado FOMO. Fear of Missing Out. Ou seja, o medo de estar fora. O que é o medo de estar fora? A pessoa fica ali nas redes sociais. Se eu não olhar a minha rede social, Rafa, agora, o meu Instagram, eu posso estar perdendo algo importante. É uma neura, né? O que será que a Miriam postou lá? Aí eu preciso ir. Eu preciso ir. Aí ela fica nesse ciclo de ansiedade por medo de estar perdendo algo. Alguma coisa. E aí o cérebro dela interpreta que aquela mensagem é prazerosa, que aquele é o lugar que ela tem que estar. Então ela cria uma rede de comportamento que não tira ela de lá. E ela fica ansiosa, ela vai perdendo função no mundo, ela vai ficar nesse mundo, presa nesse mundo digital. E a ansiedade vai lá em cima. Por que a ansiedade vem? Porque ela fica dando um alerta pro cérebro dela de que ela tá perdendo algo, de que ela tem que controlar, de que vai acontecer alguma coisa disso. Então você precisa ver se ela postou, se eu não vi, né? É bem então, isso. A ansiedade, ela tá muito ligada ao sistema de alerta do cérebro. Sim. Mas esse alerta, o que ele no mundo real, na vida real, no meu contexto, tá acontecendo alguma coisa? É isso que a gente não tem hoje em dia. Sim. A reflexão do contexto. Então, a gente sente, quer se livrar. Mas não dá tempo, é tudo muito rápido, tem que ser muito rápido. Isso que a gente... Você tem que ser rápido. É isso que a gente desaprendeu, dar esse passo para trás. Quem disse que tem que ser rápido? Quem disse que eu tenho que responder logo de cara? Quem disse que eu tenho que agir? Sim. É aí onde as pessoas agridem, é onde as pessoas atentam contra a vida dos outros, porque elas querem reagir. É um instinto primitivo do ser humano. Eu estou em perigo. Eu não preciso pensar. Agora, como eu saio desse ciclo? Eu tenho que parar. O que está acontecendo no meu contexto? O que está acontecendo aqui agora? Será que é verdade tudo isso? Eu tenho que descrever o meu contexto. Toca o alarme de incêndio aqui. Ai, meu Deus, vamos sair todo mundo correndo. Não, mas por que tá tocando? Eu tô ouvindo barulho de gente correndo lá fora? Eu tenho que fazer essa pausa curta e voltar para a realidade. Senão eu vou continuar tentando me livrar desse alarme, tentando me livrar dessa ansiedade. Quer ver o que é ansiedade no dia a dia?
seu telefone toca, desperta. O que a gente faz? A gente levanta logo em seguida? Não, tem gente que tem assim, despertador de 5 em 5 minutos. Então toca o alarme, eu vou lá e desligo. 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 Quando eu desligo a última vez, eu tô atrasado. Ai, caramba, por quê? Por que eu não parei e falei assim, tá tocando por quê? Ah, porque tá na hora de levantar. Ah, mas tá 10 minutos mais cedo. Ah, por que eu já não levanto? Então, a gente vai tentando desligar esse alarme. Não, mas você fala, pera mais um pouquinho, vai. Vou esperar mais um pouquinho. E aí, quando você vê, você tá atrasado. É o que a gente faz no dia a dia com a ansiedade. Sim. Eu tô sentindo ansioso. Mas por que essa ansiedade tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não, eu só quero me livrar. Aí eu vou para as redes sociais, eu vou para os vícios, eu vou para comportamentos de risco, tentando me livrar daquele alarme. E aí é onde as pessoas acabam se perdendo. A incapacidade de ler e fazer cálculos também é detectada na avaliação? Sim, porque a incapacidade de ler e de fazer cálculos pode estar relacionado a um transtorno de aprendizagem, seja ele da ordem escrita, da leitura, da grafia ou dos cálculos, que era o que era chamado antigamente de dislexia e descalculia. Então, na avaliação neuropsicológica, a bateria de avaliação neuropsicológica, ela tem que conter essa investigação, tanto através dos informantes, que é a família, quanto de testes que vão medir essa capacidade de escrita da pessoa, da ortografia da pessoa, da letra da pessoa, da capacidade de cálculo dela. Então, a avaliação neuropsicológica, tanto em adulto quanto em criança, também tem essa função de ajudar a determinar ou a descrever se a pessoa tem um transtorno de aprendizagem ou não. Então, recentemente, eu avaliei um adulto que, sim, adulto, depois de um tempo, que descobriu que tinha dislexia. Por que eu não consigo ir para a faculdade? Por que eu tenho que gastar muito mais tempo na faculdade? Por que eu já desisti muito tempo da faculdade? Era um transtorno de aprendizagem. E de que forma vocês descobrem se o paciente é bipolar, autista, esquizofrênico? Enfim, como são feitas essas descobertas? Então, como que é feito a bateria, vamos dizer assim, de avaliação neuropsicológica? O paciente chega, ou a família chega e fala da queixa. Em cima da queixa, a gente cria um raciocínio clínico. O que essa queixa pode representar? E aí eu vou testar. Eu começo a testar. É um transtorno de humor? Qual dele? Então, eu vou testar, vou investigar. Como que foi a sua vida? Você teve alguma hospitalização? Tem algum familiar que tem, por exemplo, no caso da bipolaridade, um caso de bipolaridade na sua família? Vou usar testes específicos e aí eu vou olhar se essa pessoa cumpre os critérios do DSM. O DSM é um norteador. Tem lá os critérios para dizer se aquilo é um transtorno ou não. Então, tem pessoas que têm muitas características de um transtorno? Sim. Ela tem um transtorno? Não, porque não cumpre os critérios necessários. Então, hoje em dia tem essa moda. Eu sou TDAH. Mas então, isso é moda ou autista? Não é que é uma moda o diagnóstico. Mas de onde apareceu esse boom de autismo? De onde veio? Da internet. É TDAH atacando. Todo mundo é autista. A pessoa, ao invés de... TDAH. Ao invés da pessoa procurar um profissional, ela entra lá no Google ou no TikTok. É o Dr. Google. No TikTok, hoje em dia é o TikTok. Eu sou muito esquecido. Eu também sou. Eu não consigo prestar atenção num vídeo inteiro. Eu também sou assim. Já sei, eu tenho TDAH. Não, você pode ter ansiedade. Você pode estar depressivo. Você pode ser um consumidor assíduo de internet e isso prejudica a sua atenção. Então, quanto mais tempo você gasta, por exemplo, no TikTok, quanto tempo mais você gasta nos Reels, nos Shorts, você está destruindo a sua rede atencional. Porque você está ensinando o teu cérebro a ter... Shorts? Shorts é aqueles videozinhos curtos do YouTube? É, o Reels do YouTube, é a mesma coisa. Tá. Ou os videozinhos do TikTok. Vídeo curto. Então, por exemplo, você tá lá. É um vídeo curto. Você não precisa
ter esforço cognitivo nenhum. Tem legenda, tem tudo. Mas você tem uma grande recompensa imediata. Então você está ensinando seu cérebro para quê? Você vai assistir um vídeo inteiro? Uma aula? Não, porque é chato. A recompensa vem no final. Seu cérebro quer uma coisa imediata. Então você vai dando imediato. Você ensina o seu cérebro a ter uma carga de dopamina. Num curto espaço de tempo, ele vai querer mais. E mais. Aí a pessoa vira desatenta, porque a atenção dela reduz. Ela não pratica. Por que todo mundo fala ninguém mais quer ler livro? É tudo internet, porque é rápido. É rápido, é instantâneo. E prejudicial. E tem um grande apelo a prender a pessoa. Algumas das redes sociais, elas são feitas para aprender ou mexer, vamos dizer assim, nesse sistema de regulação. No córtex pré-frontal, que é o responsável pelo gerenciamento das funções. Mas isso é intencional? Não, foi sem querer. Escapou. 100% Escapou. Não. Não. A grande moeda hoje, por exemplo, é a atenção. É a atenção. Então, as empresas não querem perder dinheiro. Então, elas vão contratar pessoas que entendem disso para ajudar as que criam isso a desenvolver esse tipo de ferramenta. Nada é intencional. Às vezes, a pessoa está entregando o cérebro dela, as funções executivas dela, e o que a gente tem de mais precioso, que não volta, Tempo. que é o tempo. Olha eu com meu TDAH, sempre antecipando a resposta do outro. Isso é necessidade de controle, Miriam. Né? Controlar o tempo, Quero vambora. controlar. Aí o desejo de controlar cria ansiedade. Porque eu quero, vamos lá. Mas as redes sociais, elas ajudaram, acho que na disseminação. Tem um lado positivo, claro. Da notícia. A gente está aqui, por exemplo, falando de inclusão, falando de diagnóstico. Mas, se você tem uma suspeita, não vá fazer teste do Instagram, do Google. Procure um profissional, alguém que estudou, alguém que dedica a vida dele a entender aquilo. E aí ele vai dizer, olha, você realmente tem isso. Não, você não tem isso. Quando eu digo... E ela vai ficar triste se ela não tiver TDAH. Porque mas ela vai ter ela pode ter uma outra coisa. Por que ela quer ter um transtorno? Porque todo mundo tem. Aí ela vai ter que procurar ajuda também. Quando eu digo moda dos transtornos, assim, ainda bem que as nossas ferramentas e os critérios de diagnósticos melhoraram. É por isso que tá tendo tanto diagnóstico. Imagina uma rede. Antigamente o buraco da rede era grande, então pegava só os peixes grandes. Hoje em dia a malha dessa rede é mais fininha, então a gente consegue pegar mais. Mesmo assim ainda não é boa. Então não teve um boom. Melhorou a ferramenta clínica. Não tem um boom, não é moda. O que é moda é a pessoa que não buscou um profissional se rotular. Mas isso daí acontece em tudo. Não tem gente que se rotula médico? Não tem gente que se rotula advogado? Se automedica. Exatamente. E aí piora a condição de vida dela. Exatamente. Em que casos se avalia um idoso? Você não tá lá ainda, né, Rafa? Não. Falta muito ainda, né? Bom, nós podemos avaliar um idoso quando há uma lesão neurológica, então, AVC. Um AVC, uma queda. Mas quando nós ou a família começa a enxergar que a pessoa está perdendo a independência dela nas atividades da vida diária. Então, a pessoa não dependia de uma agenda, não dependia de um caderninho, agora depende. Essa pessoa não consegue mais assistir um filme, um jornal, uma novela inteiro, porque não lembra. Teve uma mudança de humor, mesmo que sutil. Era uma pessoa mais retraída, agora está mais agressiva. Ela começa a esquecer coisas que do cotidiano dela ela não esquecia. Então, o que vai determinar seria o ideal, seria assim, a pessoa sempre buscar de tempos em tempos uma avaliação, para entender como que o cérebro dela está indo. Mas quando eu começo a notar que essa pessoa está tendo uma dificuldade nas atividades diárias da vida, então locomoção, mercado, as tarefas de casa, já é hora de buscar um profissional, sim, para realizar uma avaliação. Quanto mais cedo, melhor é a intervenção. E quanto tempo se leva para ter o diagnóstico preciso, né, através da avaliação? Bom, isso pode variar de profissional para profissional.
de bateria para bateria, mas em torno de umas 6 sessões. 6 sessões. 6 sessões. Dá Diagnóstico. para fazer uma avaliação em uma única sessão? Não. Não. Uma única sessão? É. Se você quiser só saber se tem autismo, em uma única você faz? Por exemplo? Aí seria um diagnóstico clínico, não uma avaliação neuropsicológica. Tá. Porque imagina assim, nós vamos testar a inteligência, nós vamos testar a atenção, nós vamos testar a memória. É muita coisa. Eu quero ver o comportamento dessa pessoa. Como que é o comportamento dela? Em uma sessão, ela pode controlar o comportamento dela. Sim. Então, essa é a grande diferença. Esse número de sessões, ele tem um porquê. A gente quer avaliar detalhadamente as funções. E aí depois agrupar tudo. Quanto mais melhor, por exemplo, mais de 6 existe? Vocês fazem mais de 6 também ou não? Então, isso vai depender muito do caso. Às vezes, no meio de uma avaliação, surge uma hipótese para o neuropsicólogo. Fala, poxa, isso daqui a família não tinha trazido, o paciente não tinha levado também. Tá. Mas eu quero investigar isso. Então, ele pode esticar. Então, não é uma coisa rígida a avaliação, é uma coisa flexível. Então, por exemplo, a pessoa vem para fazer uma avaliação para uma cirurgia. Então, essa avaliação ela pode ser mais reduzida porque ela tem um propósito. Ela quer saber se aquela pessoa tem condição de passar pelaquela cirurgia, se ela não tem nenhum déficit que vai atrapalhar a cirurgia. Então, ele pode, sim, realizar uma avaliação mais curta. Queria que você contasse um caso de uma criança ou de qualquer pessoa. Gostei. Tá bom. Gostei. Depois a gente vai Bom, a gente pode... Rafa, você quer um caso de avaliação ou um caso de um paciente? Não, de avaliação que você fez e mudou tudo. E foi, assim, extremamente gratificante para você, né? Assim, nesses anos que eu faço isso, eu lembro do rosto de verdade, de todos os pacientes que eu avaliei até hoje. Quanto tempo você já trabalha com isso? Já vão fazer 4 anos só em avaliação. Maioria criança? Maioria criança. Mas... Quem suporta as crianças? Oxe, elas se divertem, rapaz. O negócio é brincar. É brincadeira. Elas levam os testes como brincadeira. Claro, tem aquelas crianças que são mais resistentes e tudo mais, mas na maioria das vezes a gente cria um ambiente para que ela não precisa entender ali que aquilo tem um resultado. Sério, importantíssimo. A gente precisa ver o funcionamento dela. Então, muitas das crianças encaram como uma brincadeira, como uma competição, né? Um passo ou repassa. Às vezes eu até brinco com meus pacientes, falo, agora a gente vai para um passo ou repassa. Eu pergunto e você responde. Então, é esse clima que tem Vira brincadeira. Mas tem alguns casos, mas eu vou citar 2 aqui. Um foi um menininho em que ele já tinha passado por vários profissionais e ninguém chegava numa conclusão. E aí eu fui acionado por uma psicóloga que me contou do caso e disse que esse menininho ele estava já bem grave, estava agressivo e tinha acontecido algumas situações e ela estava preocupada, mas ela não fazia esse tipo de diagnóstico. E aí essa família veio, esse menininho também, e no final da avaliação, a gente conseguiu entender e ver os critérios que ele estava dentro do espectro do autismo, né? E esses dias a mãe me mandou uma foto dele. Ele foi campeão numa Olimpíada de Matemática. Uau! Hoje namora, já é um adolescente, né? E esse foi um caso da frase que eu sempre falo. O que muda? Muda que primeiro ele se aceitou. Ele entendeu as limitações, ele entendeu as potencialidades. Ele usou o hiperfoco dele para isso. Ele campeão de Olimpíada de Matemática. Então, esse foi um caso. Um outro caso foi de um outro menininho também. A mãe já estava há muito tempo tentando entender e todos os laudos, tanto médico quanto de avaliação, infelizmente sempre saíam abertos.
E essa avaliação demorou bastante tempo, durou alguns meses. E a gente também conseguiu chegar nessa conclusão de que o que estavam deixando passar era o transtorno do espectro do autismo. Então, havia vários diagnósticos, mas ninguém olhava para esse funcionamento. Quando a mãe falava do que ela observava, como ele era, como ele tinha sido pequenininho e tudo mais, não, isso não é importante. O importante é o que a gente está vendo, né? Então, são casos assim que geralmente chegam. E de onde vem a agressividade dos autistas nível 3 de suporte? Pode ser por uma questão de hiperestimulação do ambiente. Do ambiente? Pode ser uma crise sensorial. Por exemplo, aqueles meninos, aquele caso a gente viu um menino acorrentado no norte, nordeste do país, a mãe sozinha, não sabia o que fazer com o menino, acorrentou. A gente muitas das vezes tem que pensar assim, uma das grandes características do autismo é a rigidez. Eles não aceitam não? Não é que não aceitam não. É difícil processar uma mudança abrupta. Então, eles estão acostumados com uma rotina. A pessoa está acostumada com uma rotina. Vamos dizer assim, ela está acostumada a levantar, escovar os dentes e comer pão frito com manteiga. Naquele dia, tem que ir numa consulta médica. E ele não foi avisado disso. Aquela mudança e de não poder cumprir aquela rotina é tão angustiante que a pessoa acaba tendo uma crise. E muitas das vezes é uma crise externa, que aí é uma agressividade ou autoagressão, ou uma crise interna, a pessoa se fecha dentro dela. Então, muitas das vezes a gente tem que olhar o que o ambiente variou para entender o porquê que a pessoa está tendo aquele comportamento. Né? A agressividade é uma resposta a uma mudança. Qual a mudança? Que eu não gostei. Pode ser que eu não gostei. Pode ser que me angustiou. Pode ser algo que ele está notando e as outras pessoas não estão notando. Então, qual é? Pode ser uma crise sensorial. Tipo? A meia molhou. E ele não sabe identificar. Ele não sabe conseguir falar. Ou ele falou e a pessoa, nossa, mas uma meia molhada. E aquilo vai mexendo com o emocional dele. Então, falar de agressividade, a gente tem que olhar para o ambiente. Pode ser um ritual que ele não pôde cumprir. Então, por exemplo, uma pessoa autista que tem toque. Se ela não conseguir cumprir o ritual dela, ela pode ter uma crise, porque aquilo vai ser extremamente angustiante para ela. E a forma que ela vai mostrar isso é muitas das vezes agressividade. Então, a gente se espanta muito com a agressividade. A agressividade é só um sintoma. O que está por trás disso? É isso que eu tenho que olhar. É por isso que a gente tem que manter o controle e não se desesperar. Sim. Né? Eu tenho que entender o que está acontecendo antes de tomar uma ação. TDAH, geralmente, o autismo geralmente anda junto com TDAH. Por quê? Porque são transtornos do neurodesenvolvimento. Então, quando ali o cérebro está desenvolvendo, ele pode ter um desvio nessa formação. E aí, você ter esses dois transtornos comórbidos. Então, o que acontece? O TDAH, o autismo, ele tem uma dificuldade nas funções executivas. O que pode propiciar o TDAH como uma comorbidade. Então, uma dificuldade no controle dos impulsos. O TDAH é isso. O TDAH não é só desatenção. Ele tem ali o sintoma de desatenção, de hiperatividade e de impulsividade. Mas o grande pesquisador de TDAH no mundo, que é o Dr. Russell Barkley, ele diz que, na verdade, o TDAH é uma dificuldade no controle das funções executivas, do impulso, no controle comportamental. E isso que acaba gerando as disfunções. Então, por isso que é muito comum ter essa comorbidade do TDAH com o autismo, com o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, muitas das vezes. Então, a pessoa, a criança, ela vai ser opositora àquela figura de autoridade, por conta dessa dificuldade na regulação emocional que esses dois transtornos propiciam à pessoa.
Você também é analista do comportamento. Eu queria saber por que os adolescentes e os adultos respondem melhor à terapia cognitivo-comportamental, TCC, do que a ABA. A ABA, né, que é a intervenção da análise comportamental, né, ela é uma intervenção estruturada. O que ela busca? Ela busca, através de um treino personalizado e do reforço positivo, ajudar a pessoa a desenvolver as habilidades que ela precisa, tanto de comunicação, o social, de vida diária. Então, é um treino. Então, eu vou lá, treino o Rafa, e quando ele cumpre aquele treino, eu vou lá e reforço ele. E cada vez que eu reforço, aumenta a probabilidade dele repetir aquele comportamento e repetir até virar um hábito dele, um comportamento dele. Decora? Não decora, instala. Vira operacional. Porque é assim com a gente. Sim. Então, se a gente pensasse lá, Só por que exemplo... eles demoram mais. Exato. Por exemplo, assim, imagina que a gente tá lá bebezinho e tá aprendendo a andar. O que as mães ou as vós fazem, geralmente? Ai, vem, e vem, e faz aquela festa. Aí a criança, então é só dar mais um passinho, é só dar mais um passinho. A gente faz isso naturalmente. E a intervenção comportamental só estrutura isso. Então, eu quero que o meu paciente atinja tal objetivo, tal comportamento. Então, eu vou criar toda uma estrutura para levar ele a ser autônomo ali. E eu vou reforçando. Então, isso é a TCC, que é a cognitiva, é uma terapia também estruturada. Então, por isso que ela surte efeito no adulto. Mas ela é totalmente positivista, né? Não é que é positivista, não é assim que funciona. Não. A terapia cognitivo trabalha na relação da sua interpretação com o ambiente. Então, por exemplo... Você tem que ver o lado positivo. Não é o lado positivo, é assim. O criador da terapia cognitiva, ele falava assim, que não são os problemas que nos angustiam. É a interpretação que eu tenho deles. Então, a minha interpretação é o problema. A interpretação não precisa ser positiva ou negativa. Ela tem que ser realista ao contexto. Então, o que muda na terapia cognitiva é trabalhar a sua interpretação. É como a gente vai no oculista, a gente muda o nosso óculos. Então, o terapeuta é como ficar assim, esse daqui é melhor ou esse daqui? Você está enxergando com mais clareza ou não? Tá. Então, eu vou questionar... Ou com menos clareza. Exatamente. Eu vou questionar a crença que a pessoa tem, a regra que ela criou. É isso que vai ser questionado. Ela é real? Ou melhor, ela funciona para você? Então, por exemplo, eu posso ter criado uma regra para mim. Sei lá, vamos pensar numa regra. Todo dia eu tenho que jantar... Não, por exemplo, eu quero emagrecer. Então, todo dia eu vou correr 15 quilômetros. Pensou que correr 15 quilômetros? Tá? Vamos lá, é uma regra. Eu atingi meu objetivo. Essa regra funciona? Para você, sim. Não. Eu não atingi meu objetivo. Não atingiu. Você atingiu. Então, ela funcionou até aquele momento, mas às vezes vira disfuncional. Então, eu vou abrindo mão de outras coisas, porque eu tenho que correr 15 quilômetros todo dia. Eu tenho que correr. Se eu não correr hoje... vai ser tudo destruído o que eu construí. Vai ter um aniversário. Não, mas eu não posso ir porque eu tenho que correr 15 quilômetros. Tá vendo que essa regra que era funcional vai se tornando desfuncional? É aí que eu tenho que agir. Sim. Então, essa regra, olha, Wesley, funcionou maravilhosamente para você. Até aquele ponto. Agora não está funcionando. Por que você ainda obedece ela? Então, é essa a questão. A gente chama isso na TCC de reestruturação cognitiva. Eu vou reestruturar a cognição da pessoa. Ou, em outras palavras, metacognição. Eu vou ajudar a pessoa a pensar sobre o pensamento dela. É isso que cria a mudança. E aí a neuroplasticidade faz o trabalho. Vai reestruturando o comportamento dela. Qual é a diferença entre a ABA e Denver? Não sei o que é isso. Boa pergunta. O que é Denver? O que é isso? Poxa, o que é Denver? Você sabe? Vamos tentar explicar aí, né? Vamos lá. Bom, funciona mais ou menos assim. A ABA é uma intervenção estruturada
da análise do comportamento, ou seja, é a análise do comportamento aplicada. Então, ela tem uma estrutura e ela vai trabalhar com o reforçamento daquele comportamento da pessoa. Então, eu tenho um objetivo e eu quero atingir com o paciente esse objetivo. Eu crio uma estrutura e cada passo que essa pessoa vai dando em direção a esse comportamento alvo, eu vou reforçando. Vou modelando, vou trabalhando com reforços positivos para que aquela pessoa continue ou atinja aquele objetivo. Já o Denver, ele é baseado na análise do comportamento, mas ele também tem uma questão mais naturalista. E ele funciona muito bem com as crianças até 48 meses. Então, ela é uma intervenção precoce, vamos dizer assim, do desenvolvimento da criança. Sim. Já o ABA, ela tem uma efetividade mais de longo prazo. E você vai mudando esses treinos, vai mudando o comportamento da pessoa, vai monitorando. Então, se não tem um monitoramento quantitativo desse comportamento, não é ABA. Eu tenho que coletar essas informações. O Denver já não. Ele é mais lúdico, mais flexível e ele funciona muito bem com as crianças lá na primeira infância, de 12 a mais ou menos 48 meses. É uma intervenção. Ok, para terminar, eu queria saber o que os videogames podem fazer com o nosso cérebro, por quê e em que caso ele é indicado como tratamento. Olha, aí agora você pegou você pegou numa pauta que eu defendo. Alguns estudos mostram uma diferença na estrutura cerebral de pessoas que são jogadores de videogame profissional e de pessoas que não são. Então, esse já é o primeiro ponto. Por quê? O que o videogame trabalha? Trabalha o treino. O treino da velocidade de processamento, o treino da memória, o treino de atenção. E ele tem um componente da motivação, o sistema de recompensa do cérebro. Então, eu avancei de fase. Eu ganhei a moedinha. Então, mantém a pessoa motivada. Então, o que hoje a gente entende? Que certos tipos de jogos ajudam a pessoa a treinar a atenção, a memória. Lá nos Estados Unidos, tem um jogo que ele foi autorizado pelo FDA a se tornar um tratamento para o TDAH. É o primeiro jogo na história que ele é tipo uma sociedade, tipo a Anvisa, né? É tipo a Anvisa daqui. Tipo a Anvisa. Eles autorizaram o uso que regulamenta desse jogo para o tratamento do TDAH. Aqui no Brasil, a gente já também está tendo um movimento de que a gente chama de jogos sérios para o diagnóstico, para o tratamento do TDAH, realidade virtual. Então, sim, o videogame usado de uma maneira positiva, ela tem, sim, ele tem muito o seu valor para ajudar na regulação, até do sistema de compulsão, mutas das vezes. A gente consegue usar para substituir um comportamento... de qualquer tipo por exemplo, de compulsão? jogo. A pessoa joga, a pessoa, sei lá, aposta na bolsa, fica lá, né, gastando dinheiro. Então, a gente substitui por um jogo e vai treinando esse comportamento. Pode ser compulsão alimentar, compulsão por bebida, droga? A gente pode usar jogos para treinar isso. Por quê? A gente está tentando reeducar o sistema de recompensa da pessoa. Então, a gente substitui por algo que não é aversivo ou lesivo à pessoa e vai trabalhando essa compulsão paralelamente. Então, dá para sim se utilizar jogos para isso. Legal. Rapidinho, o consumo excessivo de açúcar altera os estados emocionais e o processo de tomada de decisões. Fala um pouquinho sobre isso rapidinho. Rapidinho? Bom, o açúcar... ele é metabolizado rapidamente. O endereço deles. Sim, no final. Valeu. TDAH lá, o TDAH lá. Vai aí, hein? Bom, o açúcar, ele é metabolizado muito rápido no organismo. Isso aumenta os níveis de glicose no sangue, dando um aumento momentâneo na energia e no prazer da pessoa. Então, é por isso que a pessoa come um chocolate. Só que quando esse nível de glicose cai, a gente tem um estado mais depressivo, mais falta de energia, mais triste. Fica nervoso também? Irritabilidade, dificuldade no sono. Aí o que o corpo faz? Eu quero mais disso. Eu quero mais. E aí a pessoa cria um vício no açúcar muitas das vezes. Fora isso, o açúcar cria uma inflamação. Sim.
no corpo e no cérebro, e isso vai começando a dificultar a regulação emocional e também a atividade cognitiva da pessoa. Então, o açúcar, sim, altera o humor nesse sentido. Mexe com a capacidade da pessoa tomar decisão, controlar o comportamento impulsivo, por conta desse pico de energia e desse pico dos neurotransmissores relacionados ao prazer e à sensação de bem-estar. Então, você tem um pico e ele cai rapidamente. Aí a pessoa vai querer mais, e mais, e mais. Então, vai mexer ali com o sistema de recompensa da pessoa. É por isso que não é tão benéfico, vamos dizer assim. Sim. E você costuma indicar algum tipo de brinquedo para os pais brincarem com os filhos a fim de treinar a capacidade de memória e atenção? Tipo gênios? Gênio, o joguinho da vareta. Aquele pega a vareta. Pescaria, aquele joguinho dos peixinhos abrindo. Sim. Jogo de videogame. Tem um jogo de celular chamado Toca Life. Também é muito bom porque ele é como se fosse uma casinha de boneca. Então a pessoa vai treinar ali, dar comidinha, vestir, criar história. Então, alguns jogos sim favorecem as crianças. Eu sempre indico quando pode. Ou quando tem a necessidade. Legal. Bom, nossos agradecimentos ao neuropsicólogo Wesley Ramalho, que nos deu uma aula, super aula. Super agradecer a sua presença aqui conosco e já deixo os seus contatos. Bom, você pode me achar no Instagram, @wramalho com 2 M's. Procura lá, começa a seguir, você vai poder acompanhar também. Além do meu lado profissional, vai poder me acompanhar no dia a dia, que eu acho que isso é importante também. Você pode me encontrar também na Avenida Queiroz Filho, 1700, Conjunto 603B, Alto de Pinheiros. É só marcar ali uma conversa, a gente vai conversar, ou pelo Instagram também. Obrigadão, parabéns, hein? Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Até mais.